Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Lucas, capítulo 8, versículos 22 e 23. Todas as vezes que eu olho para esse quadro, pintado por Rembrandt em 1633, eu lembro dessa passagem bíblica, que na verdade ela se repete por 2 vezes nos evangelhos. O que nós temos é Cristo no barco, ou, no outro caso, Cristo indo em direção ao barco. De uma forma ou de outra, foi Cristo que deu a ordem: entrem no barco e passem para outra margem. Os discípulos estavam no barco, sobreveio uma grande tempestade. O texto bíblico nos diz que eles corriam perigo, mas Cristo estava com eles. Os discípulos deveriam ter usado a sua fé naquele momento de tempestade, e Cristo estava com eles. Algumas vezes a sensação que nós temos é a mesma que os discípulos tiveram. Uma sensação de medo, de insegurança, porque nós olhamos para a tempestade do lado de fora do barco. A tempestade que assola o nosso barco. E nós terminamos esquecendo que Cristo continua conosco. Às vezes a sensação que nós temos é a mesma que os discípulos tiveram, que Cristo está dormindo. É como se o Senhor tivesse alheio a tudo aquilo que ocorre à nossa volta. Mas o fato é que o Senhor deseja, nesses momentos de tempestade, que nós usemos a nossa fé. Ele nos deu um barco. Ele nos deu a promessa de que nós chegaríamos na outra margem. Ele nos deu a fé. Ele nos deu a si mesmo. Ele está conosco. Não há motivo para temer a tempestade. Não há razão para ficar com medo das ondas que assolam o nosso barco, do barulho, dos trovões, do raio, da tempestade, do mar agitado. Ele está conosco. E Ele prometeu que nós chegaríamos na outra margem. E nós vamos chegar, irmãos. Essa tempestade que nós estamos atravessando, nós não ficaremos nela, nós estamos apenas atravessando. O Senhor prometeu, nós vamos chegar na outra margem. Existe ainda uma missão a cumprir. O Senhor está conosco. Nós só precisamos usar a fé que Ele nos deu. Que a sua fé esteja depositada no Senhor. Que você esteja descansado em Deus, mesmo que pareça que o Senhor está dormindo. Ele está conosco. Receba um grande abraço, um cheiro no seu coração.